Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação e saúde. Vamos juntar aí um pouquinho dessas duas coisas e na verdade a gente vai perceber que a gente não está juntando nada, né? Que uma coisa está dentro da outra e a outra coisa está dentro de uma e é tudo uma coisa só. A gente só precisa organizá-las. A gente só precisa tomar o cuidado ali de perceber essas coisas. E por que eu quis trazer esse tema hoje aqui pra gente conversar no canal? Porque eu tenho percebido que muitas vezes a gente tá olhando só para uma coisa e não tá percebendo a outra. Quer ver só? Diz pra mim uma coisa, como é que o seu aluno, como é que ele chega na aula pra você? Como é que ele vai pra escola? Você saberia dizer? Você saberia perceber ali nos seus alunos, né? Cada um do seu jeitinho, cada um né, com as suas características. Como é que esse seu aluno vem para a escola? Patrícia, o que tem a ver o jeito que o meu aluno vai para a escola com educação e saúde? Tudo a ver. Sabe por quê? Muitas vezes os nossos alunos, eles chegam para a escola sem comer. Eu tive essa experiência quando eu dei aula no ensino médio, né? Eu acompanhei ali 6 turmas do ensino médio, né? Dando aula para primeiro, segundo e terceiro ano. E eu tinha todas as aulas, eu tinha por volta dali de 30, 40 minutos antes do intervalo, eu tinha muitos alunos que paravam as atividades por ficar se queixando de dor de cabeça. Tinha também muitos alunos que chegavam para a aula, e principalmente as turmas que eu dava, né, a primeira e a segunda aula, uma sonolência sem fim. Então, eu conversando, investigando e buscando ali, eu consegui mapear que a maioria dos alunos, eles vão para a escola sem comer. E eu me recordo que uma das minhas alunas do segundo ano do ensino médio que se queixava de dor de cabeça, e era sempre, né, as mesmas coisas toda aula, e eu perguntei para ela, é só na educação física? Ela, não, eles me chamavam de Sora, acho muito carinhoso. Não, Sora, eu não como antes de vir para a escola, então chega esse horário me dá dor de cabeça mesmo. Mas você não come nada antes de vir para a escola? Não como, eu deixo para comer aqui no intervalo. Eu falei, mas olha, você já passou a noite inteira em jejum, você acorda cedo, você teve um desgaste energético muito grande, né? Porque parece que não, mas esse esforço, né, cognitivo ali nas aulas, nas primeiras aulas, eles têm um seu gasto também. E pensa, você tá comer desde a hora que você jantou. Aí essa aluna olhou para mim, não, Sora, eu não janto, não tenho costume de jantar na minha casa. Pera, menina, você tá há muito mais de 12 horas de jejum e você quer estar bem, você quer estar aí sem dor de cabeça, sem nada, sem fraqueza, sem nada. Menina, não dá. E ali eu comecei a desenvolver um trabalho com alimentação. Já era o tema que eu precisava trabalhar com eles, mas eu me aprofundei mais para que eles pudessem entender que, gente, um saco vazio não para de pé, né? Um corpo que não tá bem nutrido, ele não tem como ter ali, né, o subsídio para tá de corpo inteiro ali, em pé, bem, sem dor, sem desconforto nenhum e ainda aprendendo, não. E muitas vezes essa falta de alimentação, esse tempo grande ali em jejum, ele interfere diretamente na aprendizagem. Como é que o aluno vai conseguir focar e prestar atenção, que é um dos princípios básicos para que aconteça a aprendizagem, se o corpo dele fica dando sinais de dor de estômago, dor de cabeça, incômodo de não sei do que, aquelas estrelinhas que a gente acaba vendo, né, quando a glicemia tá baixa, né, quando a pessoa tá com hipoglicemia, né, quando a energia tá fraca, aquele músculo não consegue sustentar, você leva 5 segundos para piscar, como é que você consegue focar e aprender? É por isso que saúde tem tudo a ver com educação, ao mesmo tempo que educação tem tudo a ver com saúde, porque para que eu possa manter esse corpo e esse cérebro pronto, preparado para aprender,
Depende da minha saúde. Ah, Patrícia, você está dizendo então que pessoas que têm problemas de saúde têm dificuldades de aprendizagem? Cada caso é um caso, mas a gente pode pensar assim, que muitas questões de saúde interferem negativamente na aprendizagem, na educação. Nós somos um corpo e a gente tem esse corpo todo trabalhando em conjunto, principalmente quando eu tô ali na escola. Quer ver uma outra coisa, né, que dá pra gente pensar aqui também? Como é que você vai pra escola? É você mesmo, professor. Você toma café da manhã? Você dorme bem? Você levanta muitas vezes durante a noite? Você fica usando muito celular e muita tela antes de dormir porque está planejando aula, porque está preparando alguma coisa, ou tá respondendo e-mail, respondendo mensagens no WhatsApp, e você leva o celular com você para o quarto para que você vá resolvendo essas coisas até a hora de pegar no sono? Você tem insônia? Você tem fraqueza muscular? Você tem desconforto? Não é só para os nossos alunos, mas é para nós também, é para mim também, é para você também, porque tudo isso vai influenciar. Uma coisa que eu tenho percebido muito, né, nas escolas onde eu trabalho, com os professores com quem eu convivo, é o quanto a alimentação acaba sendo negligenciada, né? Hoje o meu almoço foi um lanche aqui da mercearia do lado. Hoje eu não consegui cozinhar, eu peguei o que tinha na geladeira, tá aqui, né? Um pedaço de lanche, um pedaço de pizza, qualquer coisa. Como é que nós, você, professor, como é que a gente vai conseguir ficar bem na sala de aula se o nosso corpo, se a nossa saúde tá ali bambeando, tá ali, né, mais para lá do que para cá? Difícil, não é? Por isso que eu trago esse tema hoje, porque eu acredito muito na importância dele, porque olhando para os nossos alunos, como é que eu vou ter, né, um desempenho melhor, como é que eu vou ter uma aprendizagem ali, garantir que essa aprendizagem vai acontecer se eu não consigo prestar atenção em como esse meu aluno está chegando, os sinais que ele está me dando ali, né? Desde o momento em que ele chega na escola, enquanto ele fica ali comigo até a hora de ir embora. E também, para mim, para você, enquanto professor, como é que nós estamos cuidando da nossa saúde? Enfim, você já deve ter percebido que em todos os vídeos, no final do vídeo, eu sempre trago uma dica, eu sempre trago ali uma ideia, uma sugestão de coisas que você pode fazer ali para te ajudar, sempre relacionadas com o nosso tema. Então, fica comigo até o final desse vídeo, para que você possa lá no finalzinho compartilhar comigo algumas dicas e algumas ideias e algumas sugestões que possam te ajudar aí dentro dessa temática educação e saúde, tá bom? Não me apresentei no começo do vídeo, né? Porque você já me conhece, e se você tá chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu te convido, depois que acabar esse aqui, olha lá no canal, tem um vídeo onde eu faço uma apresentação sobre mim, falo um pouquinho da minha história, conto um pouquinho quem eu sou, para que a gente possa deixar esse papo aqui fluir melhor. Então depois você corre lá para você ouvir um pouquinho da minha história, mas fica comigo até o final para eu te dar essas dicas, essas sugestões relacionadas à educação e à saúde. Por que esse tema tem me chamado muito a atenção, né? Eu contei dessa experiência do ensino médio, né, com os meus alunos do ensino médio no ano passado, e eu tive um trabalho, um retorno muito positivo desses meus alunos, porque o segundo ano especificamente, eles desenvolveram um trabalho onde eu peguei o tema saúde e destrinchei ele ali em subtemas, né? Então eu quis trazer desde transtornos alimentares até hábitos saudáveis e todos esses links relacionados à saúde, passando pelo sono, passando pela alimentação, passando pelos hábitos ali diários, atividade física, enfim. E depois de todos os trabalhos apresentados, onde eles pesquisaram, onde eles foram atrás ali, eu subsidiando, mediando toda essa pesquisa deles, depois da apresentação, todos eles foram unânimes em dizer que não tinham a noção e a ideia do quanto a alimentação tinha essa interferência
muito negativa, mas também muito positiva em alguns casos, né? Quando eu pedi para que um dos grupos apresentasse o tema relacionando a saúde com distúrbios e transtornos e doenças mentais, eles não tinham essa dimensão do quanto a ansiedade, a depressão, o humor, entre outras coisas, tinha influência direta com a alimentação deles. Então foi um trabalho muito bacana que eu desenvolvi com eles e consegui trazer essa consciência e que eu acredito que possa ser uma possibilidade também para que você comece a trabalhar com isso na sala de aula com os seus alunos, né? Mas primeiro, o que você precisa? Ter esse olhar. Como é que esse aluno está chegando para a escola, né? Eu tenho uma aluna que me chama muito a atenção, porque não é toda aula que isso acontece. Perguntei para a professora de sala também, não é todo dia, mas ela tem sim essa fala de que quando dá ali os seus 40 minutos, até mesmo uma hora antes do intervalo, ela sempre me pergunta: Pro, falta muito pro lanche? Eu olho no relógio e falo: olha, falta 40 minutos. E nisso ela já para um pouco de brincar, ela fica mais do meu lado. Daqui a pouco, e agora, Pro? Falta muito? Ó, falta ainda um pouquinho. Aí teve uma vez que, né, um relógio estava próximo da gente, um relógio analógico, e eu fui lá e falei para ela: ó, esse ponteirinho aqui pequeno tem que estar em tal número e esse tem que estar no outro número para chegar a hora do lanche. E toda hora ela parava a atividade, ela corria no relógio. Aí ela parava, voltava, parava a atividade, corria no relógio. E aquilo me intrigou, me chamou muito a atenção, e eu fui conversar com a professora, né? E nisso tinham outras pessoas próximas ali, e ela falou: olha, ela não é o aluno que passa por essa realidade, mas Patrícia, infelizmente, aqui na escola, é uma escola rural, infelizmente aqui não é o caso de muitos alunos, mas a gente sabe que tem sim alguns. Essa é a única refeição completa, digamos assim, que eles têm no dia. Então, coincidentemente, o dia que eu dou aula é sempre macarrão com carne, tem uma salada, né, um legume, um refogado, alguma coisa assim junto. E esse é o lanche, né, essa alimentação deles. Na entrada eles recebem uma fruta ou uma bolacha, acompanhado de leite vitaminado, enfim. Então, essa é a realidade de alguns dos meus alunos, aonde aquele momento em que ele está na escola é a única alimentação assim mais completa que ele tem. Completa em que sentido? Aonde eu tenha no mínimo aqueles 3 nutrientes básicos da nossa alimentação, né? O carboidrato, a proteína e o lipídio, né? A carninha, o arroz, o macarrão, né? E a gordura que vem da carne, a gordura que vem do tempero, enfim, seja a gordura como for, mas do próprio alimento. Mas é o único momento em que esses alunos têm, né? Não são muitos, mas essa é uma realidade. E eu acredito que essa não é uma realidade muito diferente em outros lugares, né? Eu tô falando aqui de uma escola rural de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Mas essa pode ser não só casos isolados, de repente, aonde você mora, de repente na escola onde você trabalha. E se a gente não leva isso em consideração, o quanto essa falta dessa nutrição ou essa nutrição desbalanceada, precária, o quanto isso pode fazer parte da vida dos alunos e influenciar ali nessa aprendizagem, influenciar ali dentro desse processo educacional, interferindo não só na aprendizagem, mas no humor desse aluno, né? No comportamento desse aluno ali com os seus amigos, dentro da sala, enfim. Tudo isso vai acabar interferindo de algum modo, né? E a gente não pode esquecer, né? Não só para os nossos alunos, agora eu vou falar um pouquinho de nós professores. Um cérebro cansado, ele não rende. Um cérebro cansado, ele não flui. Um cérebro cansado, ele não desenvolve ali. Por quê?
Se eu já esgotei toda essa energia que eu sei que esse gasto cognitivo, né, esse fato de estar ali aprendendo, de estar prestando atenção, tudo isso tem um gasto energético grande. E muitas vezes esse cansaço cognitivo, né, de estar ali pensando, raciocinando e focando, prestando atenção, muitas vezes esse cansaço ele chega a ser maior que o físico, maior do que uma caminhada mais acelerada, um treino mais intenso. Por quê? Porque eu preciso, né, recorrer a esse cérebro, eu preciso que ele esteja bem, e para ele estar bem, ele precisa estar devidamente nutrido, ele precisa estar devidamente hidratado, oxigenado. Então, se o corpo não tá legal, se o cérebro não tá legal, esse cansaço, que pode ser tanto mental quanto físico, ele vai interferir completamente no desempenho dos alunos e até mesmo em nós, professores. Já parou para pensar, ou já percebeu, como é que você chega, né, para dar aula depois de uma noite mal dormida? Pronto, depois de tirar esse desconforto que estava, tanto para você que estava assistindo como para mim, desse sol, vamos dar continuidade ao nosso tema. Vou voltar à minha pergunta, hein? Você já parou para prestar atenção ou já percebeu como é que você está, né? Quando você chega na escola, depois de uma noite mal dormida, depois de uma noite onde você de repente estava preocupado com alguma coisa e isso ali deixou o seu sono mais leve, você acordou várias vezes à noite, ou porque estava muito frio e essa temperatura estava te incomodando, ou porque estava calor demais e essa temperatura também estava te incomodando para dormir, ou o quanto você demorou para pegar no sono, né? E aí você depois percebeu que foi dormir, já era muito tarde e tinha pouquíssimas horas até o relógio despertar. Ou você que acordou mais cedo que o despertador e depois não conseguiu dormir mais e a hora que teve que levantar da cama já levantou, né, com aquela sensação assim de cansaço, aquela sensação ruim porque percebeu que não tinha dormido bem, né? Ou aquela sensação que muitas vezes a gente acorda, abre o olho e o primeiro pensamento que vem na cabeça é: que hora que eu vou poder deitar de novo para descansar? Depois de ter passado por todos esses exemplos, né, um, dois ou todos eles, ou muitos deles, durante uma noite de sono, já parou para perceber como é que é a sua aula no dia seguinte? Né? Você acordou e foi para a escola, você dá aula no período da manhã. Como é que é a sua aula? Como é que é você dando aula? Tudo bem, obrigado? Chuchu, beleza? Não, né? Com certeza, o fato de você não ter dormido bem à noite, de você não ter descansado, traz algumas coisas ali enquanto você está na sala de aula, dando aula, como por exemplo, irritação, mau humor, fora o cansaço, fora aquela sensação de ai, não sou eu, tô indo, mas eu tô assim, tô indo pela força da obrigação, tem que estar ali, não posso faltar. E o quanto aquilo não rendeu, o quanto aquilo não fluiu, o quanto naquele dia você com certeza, se fizer essa retrospectiva, se permitir essa percepção, você vai perceber que justo naquele dia os seus alunos estavam mais agitados, os seus alunos estavam mais falantes, os seus alunos estavam mais precisando mais de você, te solicitando cada vez mais. Por quê? Porque tudo isso deixa a gente muito sensível e muito mais reativo. Por quê? Nós não estamos bem, o corpo não está bem. Ele está gritando, pedindo para descansar. Ele está gritando, pedindo para que você não force tanto, que ele não tem tanta potência assim para levar o dia como nos outros dias de trabalho. E o quanto isso interfere na sua saúde física, né? Porque se você não dormiu à noite, você não conseguiu fazer aquela faxina que acontece enquanto a gente dorme, você não conseguiu restaurar sua energia para o dia seguinte, você não conseguiu ali um monte de coisas, como por exemplo, consolidar memórias, né? Porque nós, enquanto professores, também somos alunos,
também estamos passando por processos de aprendizagem. E se a gente não dorme bem, se a gente não tem um sono de qualidade, a nossa aprendizagem, a nossa memória também fica comprometida. Então essa reflexão assim de quando a gente dorme mal. Agora, e se alimentar, né? Dei o exemplo do professor do período da manhã, mas o período da tarde também não fica diferente, porque se você não dormiu bem, né, e teve que acordar cedo para resolver as suas coisas e depois você vai para a escola, você pode ter aquele cansaço pós-almoço, ou você pode ter aquela dor de cabeça, aquele desconforto, aquele mal-estar, porque o corpo precisa descansar, o corpo precisa se alimentar bem, precisa estar ali buscando energias para estar ali ligado, e por uma noite mal dormida naquele período da tarde, e aí a temperatura influencia, né? As atividades influenciam, você acaba tendo mais desgaste, mais incômodos, mais queixas por conta desse corpo tá tendo que eu preciso me concentrar muito agora, só que esse muito eu não tenho esse muito para dar esse sustento que meu cérebro, que meu corpo precisa. Então isso é muito complicado e interfere muito na nossa prática, assim como a alimentação. Se você para pensar, a pessoa que não tem o hábito de tomar café da manhã, porque eu conheço muitas pessoas que não têm esse costume, não conseguem, têm enjoo, têm mal-estar e só conseguem comer mesmo depois das 9 horas da manhã. Tudo a gente tem que analisar, né, caso a caso, e o agente aqui seria um nutricionista, um nutrólogo, né, alguém especialista nessa área. Mas a experiência que eu tenho de acompanhamento que eu faço com nutricionista, né, e até mesmo cursos e palestras que eu já assisti quando linkam, né, esses dois temas, né, a educação com a saúde, é fato que se você não está bem nutrido e bem alimentado nas primeiras horas do dia, isso tem uma consequência muito séria. O que a gente come nas primeiras horas do dia vão predizer ali o dia todo, né? Já ouvi isso de muitos nutricionistas. O que você faz no início do seu dia vai ditar se o seu dia vai ser bom, vai ser produtivo ou se não vai ser. Isso, a mesma coisa quando a gente pensa em todas as nossas alimentações, né? Como eu citei ali, eu tenho professores que trabalham e convivem comigo que não têm o hábito de almoçar, comem qualquer coisa. Uma vez eu ouvi de uma professora, né, ela não estava falando comigo, mas ela ouvia ela comentando com outra. Você não sabe o que foi meu almoço hoje? Foi 2 bombons, foi 2 trufas, 2 chocolates. E eu olhei aquilo e falei assim, menina, como é que você consegue parar de pé só com 2 chocolates? Não tinha outra opção, não deu tempo, tinha que correr atrás disso, tinha que fazer aquilo, outro. E aí eu falei, mas você sabe, né, que não é legal, né? E comecei ali a conversar e trocar umas figurinhas com ela, mas o que ela me fala e que na verdade eu entendo que seja a realidade de muitos professores. Patrícia, é o que temos para hoje, é o que temos para agora. Só que, gente, que complicado, né? Colocar a nossa saúde, colocar os pilares básicos para que a gente tenha uma boa qualidade de vida em segundo, terceiro e quarto plano. Isso é muito complicado, ainda mais na nossa profissão, porque dependendo da faixa etária que você trabalha, né, pensando aí em educação infantil, por exemplo, o seu desgaste cognitivo é tanto quanto o seu desgaste físico, porque você tá toda hora baixa, levanta, né, pega o que tá no chão, pega aluno no colo, ou resolve alguma coisa, e esse desgaste físico também é grande. E você fazer tudo isso sabendo que o seu corpo não tá bem nutrido, não tá bem descansado, isso é muito complicado. Assim também como quando a gente pensa na atividade física, por exemplo, né? Se você não tem o hábito de se exercitar, de movimentar o seu corpo, é um dos 3 grandes pilares que ali pode desabar, né? Quais são esses 3 pilares? O sono, a alimentação e a atividade física. Eles são tão importantes que agora, né, puxando o gancho da atividade física, né, da minha área especificamente. Como que é um atleta de alto rendimento?
Como que é a rotina dele? A rotina de exercícios, ela é muito rígida, até porque é a profissão dele, né? Se é, por exemplo, um atleta que tem que nadar, se é um atleta que tem que correr, né, maratona, que é um tempo maior de prova, se é um atleta que tem um período de prova pequeno, curto, mas que tem um desgaste energético muito grande, como, por exemplo, né, levantamento terra, né, o agachamento, enfim, levantamento de peso, esses atletas, eles já têm a rotina de treino deles, de exercício, de atividade física, muito bem estruturado, porque esse é o trabalho dele. Mas olha para os outros dois pilares. Como que é a alimentação desses atletas de alto rendimento? Como que é o controle de descanso desses atletas de alto rendimento? É tão rígido quanto a parte física, a parte do esporte ao qual ele compete ali. Por que isso? Porque é extremamente importante e uma coisa vai interferir na outra. Se o descanso não tá legal, se o sono não tá legal, interfere no rendimento dele enquanto atleta. Se a alimentação dele não tá adequada e não tá ali bem estruturada, interfere na performance dele ali, né? Ainda mais atleta de alto rendimento. Se para os atletas isso é tão importante, a gente... Ai, Patrícia, mas você vai me comparar com um atleta? Você vai me comparar com um maratonista? Você vai me comparar com uma outra, um outro atleta que compete? Imagina, eu sou só um professor. Tá, eu também sou só uma professora. Mas vem cá, a gente corre tanto quanto. A gente levanta peso tanto quanto. A gente se desgasta tanto quanto um atleta de alto rendimento. E se eles têm essa disciplina, por que a gente também não pode pensar na nossa? Deixar essas coisas todas ali redondinhas, né, organizadas, para que a gente possa sempre dar o nosso melhor. Cuidar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida a esse ponto. Eu me recordo de ter visto um videozinho numa das redes sociais, onde ele mostra a vida de professor que está sempre na correria. E ele se filmou ali correndo e tentando estudar, correndo e tentando comer, correndo e tentando trocar de roupa e tentando fazer as atividades que um professor faz no dia a dia, que faz na correria. Tá, tudo bem, a gente vive essa correria, a gente sabe que ela existe, né? O professor não nega, corro mesmo, estou por aí correndo, corro de uma escola para outra, corro de uma sala para outra, corro de uma atividade para outra, estou sempre correndo. Mas a nossa saúde, a nossa qualidade de vida não pode ser deixada em segundo plano. Não só a nossa, como também esse olhar para os nossos alunos. E aí que eu acredito que, se a gente para pensar num trabalho que envolva a escola inteira, né? Um trabalho ali multidisciplinar, que a gente possa trazer essa consciência, trazer esses pontos, esses elementos para os nossos alunos, para a comunidade ali, qual está inserida, até mesmo para os pais, isso vai ser de uma grande importância. Por quê? Porque, como eu disse lá no início do vídeo, a educação e a saúde, elas estão em uma está na outra, uma tem a interferência positiva e negativa na outra. Então, se de repente eu estou tendo um mau desempenho ali dos meus alunos em sala de aula, algumas dificuldades de aprendizagem, pode ser que sim, um dos elementos que contribua para que essa realidade mude seja a alimentação deles. Vai resolver todos os problemas. Então eu posso olhar, o meu aluno está com problema de aprendizagem, está com dificuldade ali, é só ele se alimentando bem que vai resolver? Não, claro que não. A gente sabe que tem várias questões ali envolvidas, mas a gente não pode descartar e negligenciar o fato de que a educação, sim, ela interfere na saúde e a saúde, sim, interfere na educação. Por que eu estou reforçando muito isso? Porque, às vezes, quando a gente está diante dos nossos alunos, a gente não consegue olhar para ele nessa totalidade a ponto de levar em consideração também a saúde desse aluno.
a como ele tá ali naquele momento. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando: como é que o seu aluno chega na escola? Já parou para perceber? Já parou para observar como que ele chega? Né? Se é no período da manhã, se chega muito sonolento, se chega mal-humorado, se é no período da tarde, se está sonolento, se está mal-humorado, se está com sintomas de hipoglicemia, se está com sintomas ali de fraqueza, porque tudo isso pode sim estar relacionado com a alimentação. E aí a gente vai de novo bater naquele ponto de um outro vídeo que eu já trouxe para vocês, de uma outra conversa que a gente já teve. Pessoal, meu aluno, seu aluno não é uma máquina. Eu não sou uma máquina. Você também não é uma máquina. Se eu não sou uma máquina, o meu aluno não é uma máquina, ninguém é uma máquina, a gente não pode deixar de lado essas questões que para uma máquina tanto faz quanto fez. Não come mesmo, não precisa dormir, não precisa descansar, mas nós precisamos. E se eu não tenho esse olhar de que eu preciso cuidar desses pilares e dessas bases, tudo isso vai interferir muito no meu desempenho enquanto professora, no desempenho dos meus alunos. Então, aqui fica alguns pontos para a gente pensar, né, com relação à saúde, né, o que eu posso olhar a partir de agora. Primeira coisa, eu já cantei a bola para vocês desde o começo do vídeo. Como é que esse meu aluno está chegando na escola? Passa a observar eles. Passa a observar os alunos que de repente estão se queixando para você de dor de cabeça. Passa a se queixar dos seus alunos que sentem dor de barriga, dor de estômago, né? O quanto isso pode ser da alimentação, o quanto isso também pode ser emocional, o quanto isso pode ser, né, algum outro fator, mas assim, perceba mais como esse aluno está chegando na escola, né? E a partir dessa observação, olha se isso é recorrente. Olha se, poxa, todo dia eu escuto essa frase dele ou dela. Poxa, todo dia eu escuto essa queixa dele ou dela. Ó, determinados dias eu escuto essa queixa. E aí, como é que esse aluno no intervalo? Ele come, ele não come? Ai, mas Patrícia, eu não consigo ficar no intervalo com os meus alunos, eu não consigo acompanhar eles. Não precisa, mas pergunta para eles, né? Se são alunos maiores, porque na educação educação infantil a gente acompanha, mas se são alunos mais velhos, pergunta depois. Pergunta, e aí, o que foi hoje de gostoso? Eles vão olhar para o seu cara e falar, professora, você sabe já o que foi, né? Você já viu, mas mesmo assim. Ué, hoje foi arroz, feijão, ovo, frango, cenoura, chuchu. Ah, e você comeu tudo? Ah, não gosto. Não gosto do quê? Ah, não gosto de ovo. Ah, não gosto de... Difícil não gostar de ovo, né? Mas tem quem goste. Eu adoro. Ai, não gosto de cenoura. Ai, não gosto de chuchu. Ai, não gosto de feijão. E começar a trabalhar com eles. Ah, mas você sabe a importância disso, né? Você sabe a importância que tem para você comer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, de cada uma dessas coisas, pelos nutrientes que tem, para que você tenha energia, para você fazer as atividades, não só aqui dentro da sala, mas fora dela, né? Se for alunos mais novos, energia para brincar, energia para você poder correr. Se for alunos mais velhos, o quanto isso interfere na sua aprendizagem, no que você precisa se concentrar, né? Você está com o seu corpo em formação, então o que você come vai ajudar ou não nesse crescimento. Isso em todas as idades, mas falar isso para um adolescente entende muito melhor do que falar, por exemplo, na educação infantil fundamental 1, né? Onde eles estão ainda adquirindo essa consciência. Mas trabalhar isso com os alunos, a partir dessa observação, dessas perguntas e de repente propor um trabalho, né? Com a nutricionista, se for o caso, com a equipe pedagógica ou com outros professores, onde cada sala trabalha um tema específico e depois junta ali, sei lá, numa feira, numa exposição, numa explanação de um aluno explicando para o outro, né? Passando assim em grupos para explicar, enfim. Essa elaboração ela pode acontecer de diversas formas. Vai ser essa percepção de como o seu aluno está chegando. Mas falando também de você e de mim enquanto professor, como é que você está chegando na escola? Como é que você está indo para a escola dar aula?
Você está conseguindo dormir bem à noite? Está se alimentando antes de ir dar aula? Se você está se alimentando, o que que você está comendo? Na hora das principais refeições, né? Falei do café da manhã, mas a gente tem o almoço, o jantar. Algumas pessoas ainda fazem, né, o lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde. Como é que você está se alimentando? Quanto tempo você está dando de distância entre uma alimentação e outra? Será que você está dando prioridade ou acaba tendo mais ali no seu cardápio aqueles alimentos que a gente fala de alimentos vazios, né? De carboidrato vazio, nutriente vazio, porque não são coisas que nutrem, são coisas que assim alimentam, enchem a barriga, mas não estão nutrindo. Será que você consegue também fazer ter essa percepção? Por que que eu falo isso? Se você não tem esse cuidado com o seu sono, com a sua alimentação e também com a atividade física, isso interfere no seu trabalho em sala de aula. Você não consegue desenvolver um bom trabalho. Tudo te irrita, tudo incomoda, tudo é muito. Por quê? Porque você não está bem. E muitas vezes também, né, os alunos acabam reagindo e tendo ali, né, alguns conflitos, algumas coisas, porque eles estão simplesmente nos espelhando. Ah, ele me olha ali mal-humorada por uma noite mal dormida, porque eu não me alimentei, porque eu tô com fome, porque eu tô com dor de cabeça, porque eu tô com enxaqueca, porque eu tô com dor de estômago, e eu acabo mostrando tudo isso para os alunos, ele simplesmente copia, né, reproduz ali como um espelho e acaba reagindo da mesma forma. Então, não negligencie o seu sono, a sua alimentação. E o que que eu faço que me ajuda muito? A minha organização para ir para a escola, né? Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu dou aula em escola rural, então eu tenho que acordar muito cedo para que eu possa chegar até o local, pegar esse ônibus que vai me levar até a escola. Então eu já deixo ali preparado o meu lanche no meio da manhã, o meu lanche no meio da tarde, né? Levo esse lanche comigo lá na escola, deixo na geladeira, armazeno onde posso armazenar, né? O meu almoço, eu priorizo um lugar onde eu possa escolher a comida, né? Que tem ali self-service quando possível, e ali eu escolho para comer um pouquinho de cada coisa, carboidrato, proteína, né? Vitaminas, sais minerais ali, todos os ingredientes principais que precisa ter na alimentação. E a minha alimentação é estar, né, alimentada a cada 3 horas. É recomendação da minha nutricionista, até por conta do meu gasto energético, né, que querendo ou não sou professora de educação física e acabo tendo um gasto um pouquinho maior, porque você faz junto com o aluno, você corre junto com o aluno, você brinca junto com o aluno. Nem sempre eu tô parada, aliás, eu nem gosto de ficar parada, mas essa é a minha organização. E eu prezo muito pelo meu tempo de sono, então eu evito de dormir menos que 6 horas por noite. É o ideal? Não. Se a gente for ver estudos falando de sono, o ideal é de 7 a 8 horas, alguns até 9 horas de sono. Mas o importante é que você tenha uma boa noite de sono com qualidade. Então eu evito, um pouco antes de dormir, ficar mexendo no celular, ficar na frente do computador ou com a televisão ligada, porque para mim essa luz ela incomoda bastante, né? A luz, eu sou muito sensível à luz, então se eu tiver, por exemplo, né, há muitos anos já que eu não tenho rádio relógio ou qualquer coisa luminosa no meu quarto, porque se eu virar de noite, e eu tenho costume de dormir, de me mexer bastante à noite, se eu virar do lado e eu ficar de frente para essa luz, mesmo que eu esteja num sono mais profundo, eu acordo por conta dessa luz. Eu aprendi isso quando eu fui, um professor de neuroanatomia explicou esse funcionamento do cérebro e eu comentei isso com ele. Ele falou, você tem muita sensibilidade à luz, então para que você consiga dormir bem, sem ficar acordando, tira tudo que for luz do seu quarto. Então eu preciso tomar esse cuidado também para que esteja mais escuro, para que não esteja nada ali a ponto de que clareie, que ilumine de noite. Eu não deixo o celular comigo, meu celular fica fora do quarto, justamente para também não ter esse perigo de, né, acender alguma luz de noite, mas enfim, é porque também é da minha organização, da minha rotina deixar o celular fora do quarto. E tudo isso contribui, além da atividade física, para que eu consiga aguentar um dia inteiro de trabalho, né?
Sair de casa ali às 5:30 da manhã, retornar no final da tarde e à noite, sem aquela sensação de cansaço extremo, de desconforto, com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor de estômago, porque às vezes acontece, mas são formas da gente se organizar para melhorar tudo isso. Pode ser um pouquinho trabalhoso, pode ser um pouquinho cansativo, não é o hábito de todo mundo, mas é uma organização e é um ponto que, assim, primordial para que para que você, os nossos alunos, a gente possa olhar para tudo isso e colher os benefícios de cuidar dessa alimentação, cuidar desse sono, cuidar dessa atividade física e principalmente entender que tudo isso ali dentro da educação acaba sendo uma coisa só, né? Para que eu entenda que uma coisa vai influenciar positiva e negativamente na outra. Então eu espero que você não esqueça desses pontos, dessas dicas, tanto com o seu aluno como com você, né? Coloca isso em prática dentro da sua organização, dentro da sua rotina, dentro do que é possível ali no seu dia a dia e depois conta para mim aqui nos comentários. Se você não tinha o hábito de fazer essas coisas, de olhar para esses pontos, começa a fazer isso e depois conta aqui. Como é que foi essa experiência para você? Se você já tem essa rotina ou tem dificuldade de começar essa rotina, também compartilha aqui embaixo. Deixa aqui nos comentários um pouquinho da sua experiência para que a gente possa em algum momento conversar mais sobre isso e ajudar de alguma forma que você melhore esse ponto relacionado à sua alimentação e à sua saúde de um modo geral, tudo isso linkado com a educação. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!